Bom, pessoal, estamos de volta. Agora já vamos adentrar em outro tema do conteúdo programático próprio do concurso para técnico judiciário, que compreende o título 2 da Constituição. Como você acabou de ver, nós estudamos o título 1, vamos seguir a ordem, ainda dentro da sistemática do direito constitucional positivo. Vamos ao título 2. O título 2, ele trata dos direitos e garantias fundamentais. E se você perceber um pouquinho de atenção, você vai notar que existem 5 modalidades, 5 capítulos, 5 variações do tema principal, direitos e garantias fundamentais. Observe aqui comigo. Título 2 da Constituição trata, no capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, que corresponde ao artigo 5º. No capítulo 2, dos direitos sociais, que vai do artigo 6º ao artigo 11. O capítulo 3 versa sobre o direito à nacionalidade, composto de apenas 2 artigos, os artigos 12 e 13. O capítulo 4 trata dos direitos políticos, artigos 14 a 16. E o último capítulo, o capítulo 5, versa sobre os partidos políticos e é composto pelo artigo 17 da Constituição. Você percebe, portanto, que existem 11 artigos, divididos em 5 capítulos, compondo o que nós chamamos de direitos e garantias fundamentais. E, geralmente, no programa de técnico judiciário, o conteúdo programático trata de direitos e garantias fundamentais, 2 pontos, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e, eventualmente, partidos políticos. Nós vamos trabalhar cada um desses capítulos individualmente. Então, vamos começar nessa aula tratando dos direitos e deveres individuais e levaremos várias aulas tratando desse artigo 5º da Constituição. O 5º artigo da Constituição é o maior artigo da Constituição brasileira, não só em extensão gráfica, mas, sobretudo, em importância. A quantidade de questões de prova que são tiradas desse artigo é realmente muito grande. O que eu preciso que você entenda, antes de mais nada, para a gente começar a tratar desse primeiro capítulo. Preciso que você entenda que direitos e deveres individuais e coletivos constituem uma espécie do gênero direitos e garantias fundamentais. Esse título da Constituição trata de diversas modalidades de direitos e garantias fundamentais. Os direitos individuais e coletivos constituem apenas uma dessas modalidades. E é sobre isso que a gente vai tratar. Na verdade, esse artigo 5º deveria ter sido estudado por você na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Eu acho muito pouco provável que alguém efetivamente consiga exercer um mínimo de cidadania se não conhecer esse dispositivo da Constituição. Por quê? Porque ele trata dos direitos básicos de qualquer indivíduo. Repare que nós estamos tratando aqui de direitos do indivíduo, direitos individuais. Esses direitos antecedem a sua condição socioeconômica. Não importa se você está na plena fruição dos direitos sociais do capítulo 2, você está empregado, desempregado, se você é sindicalizado, não é sindicalizado, se tem ou não direito à greve. Os direitos sociais são sucedâneos desses direitos individuais. Pouco importa, para que você tenha a titularidade desses direitos individuais, a sua nacionalidade. Ou mesmo se você possui uma nacionalidade. Não interessa se você é brasileiro, nato, naturalizado, estrangeiro ou apátrida. Esses direitos individuais estão aqui garantidos. O artigo 5º antecede os artigos 12 e 13. Não importa se você está na fruição dos seus direitos políticos, se você possui licitamente um título de eleitor. Sim, para você ter um título de eleitor, primeiro você tem que ter direito a um passaporte. Primeiro você tem que ser nacional, no capítulo 3, para depois ser eleitor, no capítulo 4.
Esses direitos individuais, eles antecedem tudo isso. Em outras palavras, a ordem de apresentação desses capítulos, ela não é aleatória. Ela procura passar uma mensagem. Os direitos individuais, eles antecedem os direitos sociais, a nacionalidade, os direitos políticos. Eles são direitos que são atribuídos pelo simples fato de você ser um ser humano. São direitos relativos à humanidade. É claro que todos esses direitos aqui, de todo o título 2 e outros direitos consentâneos espalhados pela Constituição, são direitos essenciais à dignidade da pessoa humana. Ninguém está dizendo o contrário. Também não quero que você interprete meu discurso de modo a imaginar que existe uma hierarquia entre esses direitos. Os direitos individuais são hierarquicamente superiores à nacionalidade. Não é nada disso. São todos direitos fundamentais, mas os mais básicos, aqueles que independem de um documento como um título de eleitor ou um passaporte, uma carteira de trabalho assinada, os mais básicos estão aqui no capítulo 1. Essa é minha primeira preocupação didática. Deixar isso absolutamente claro para você. Não é hierarquia, um não é maior do que o outro, menor do que o outro, mas os mais básicos estão aqui. E esses direitos individuais, eles são tão importantes, mas tão importantes, que constituem a quarta cláusula pétrea. Mais uma vez, se você aceitou a minha sugestão e lá na primeira aula visitou o artigo 60, parágrafo 4º, você viu que ao longo do estudo do título 1 conseguimos identificar, ainda não estudamos, mas conseguimos identificar 3 cláusulas pétreas: a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, periódico e universal. Agora estamos aqui no artigo 5º, identificando a quarta cláusula de pedra, o quarto assunto na Constituição que não pode admitir nenhuma emenda constitucional tendente a reduzir-lhe o alcance, a aboli-lo, ou simplesmente a reduzir-lhe o alcance. Os direitos e garantias individuais. Uma vez que você tenha isso em mente, estamos aqui a tratar de mais uma cláusula pétrea. Eu gostaria que você percebesse mais uma coisa, mais um detalhe importante. Embora o artigo 5º da Constituição concentre boa parte dos direitos e garantias individuais petrificados existentes nessa Constituição brasileira, isso não nos impede de perceber a existência de outros direitos individuais fora do artigo 5º. E na medida em que o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, assim determine, nós vamos acatar. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. É ele que tem a função de interpretar e aplicar, em última instância, a Constituição brasileira. E ao longo dos últimos 20 e poucos anos, o Supremo Tribunal Federal tem apontado aqui ou acolá tentáculos do artigo 5º. Direitos individuais que não estão no artigo 5º, mas que são individuais, assim reconhecidos pela jurisprudência do STF, e como tal devem ser entendidos também como cláusulas pétreas, direitos individuais de extensão. Foi assim, por exemplo, com o inciso 30 do artigo 7º. O Supremo já sacramentou que o inciso 30 do artigo 7º, aquele que proíbe distinções da admissão por critérios de sexo, idade, cor, estado civil, é uma variação do direito à igualdade. Então, o inciso 30, e só o inciso 30 do artigo 7º, é um direito individual, é um tentáculo do artigo 5º. Se alguém indaga de você
o 13º salário é uma garantia individual? A resposta é não. O que significa dizer que, em tese, uma proposta de emenda à Constituição brasileira pode abolir o 13º salário, até que o Supremo Tribunal Federal diga algo em sentido contrário, se disser. O artigo 16 da Constituição, quando chegarmos lá nós vamos estudar isso. O Supremo Tribunal Federal entendeu que ali eu tenho uma garantia individual do eleitor e, portanto, também uma cláusula pétrea. As limitações constitucionais ao poder de tributar, no artigo 150, o princípio da não surpresa, por exemplo, é uma garantia individual do contribuinte no entendimento jurisprudencial do STF. O artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, que trata da anistia aos perseguidos políticos da época da repressão militar, também foi entendido pelo Supremo Tribunal Federal como um dos tentáculos do artigo 5º. Em outras palavras, eu estou pedindo para você fazer um esforço no sentido de perceber que, embora o título 2 não seja todo petrificado, apenas o capítulo 1, também é verdade que existem direitos individuais assim reconhecidos fora do capítulo 1, fora do artigo 5º. Portanto, essas observações preliminares, para que a gente possa começar a entender isso direitinho. O artigo 5º, na verdade, é uma cartilha de alfabetização dos teus direitos individuais. Estudando o artigo 5º, você vai ter a segurança de quem sabe a diferença entre um direito e um dever. Estudando o artigo 5º, você vai saber, por exemplo, distinguir o desacato da recusa diante do trato com uma autoridade pública, inclusive a autoridade policial. Você vai ver quando é lícito a você recusar e quando você extrapola o limite da recusa e é preso pelo crime de desacato, desobediência ou resistência. O artigo 5º ele vai te alfabetizar para o exercício da cidadania. É um efeito colateral muito interessante. Você está estudando para concurso público, mas ao mesmo tempo você está tratando de situações que ocorrem na sua rotina, no seu cotidiano. E de como se comportar nessas situações a fim de exercer a sua cidadania. O desconhecimento desses limites comportamentais dá um poder absoluto à autoridade repressiva, à autoridade policial, por exemplo. Porque quando a autoridade policial percebe que você não sabe quais são efetivamente os seus direitos individuais, há uma tendência, por culpa sua, a culpa é sua, por culpa da sua ignorância jurídica, há uma tendência ao abuso de poder tolerado. O abuso de poder, ele só deixa de ser tolerado quando você percebe claramente que a autoridade pública ultrapassou o limite, invadiu uma área inviolável das suas prerrogativas individuais. Quando o senso comum desconhece esse limite, o abuso de poder ele é tolerado. Eu já vi gente agradecer à autoridade policial, depois da autoridade policial ter violado seus direitos mais básicos. Não se trata aqui de uma situação de um Estado autocrático, ditatorial. Todo mundo hoje possui uma câmera. Todo mundo hoje registra imagens. Existe uma imprensa livre. Claro que numa situação de fato, num local ermo, é prudente que o indivíduo recue. Mas há uma diferença entre recuar estrategicamente e achar que a atuação da autoridade é perfeitamente legal, lícita e proba. Se você não conhece esses limites, você é um alvo fácil, é um João bobo, é um tolo. Esse é um efeito colateral que você vai perceber ao longo do estudo do artigo 5º. É claro que o nosso curso não é um curso de cidadania, mas é virtualmente impossível
não perceber no meu discurso a aplicação prática e contundente dessas prerrogativas individuais, toda vez que tais prerrogativas estejam levemente ameaçadas. Porque quando você detecta a tendência ao abuso de poder antes do abuso de poder se manifestar, em 90% dos casos, a atuação contundente, fidalga, educada, mas firme, inibe a autoridade abusiva. Vamos então tratar do artigo 5º. E vamos começar do início, né? Vamos começar do início, que é prudente. Antes até mesmo do caput, do início mesmo. O artigo 5º trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Eu queria que você prestasse atenção, por gentileza, nessa conjunção aqui, e. Vamos entender o que é isso. Se eu tenho uma conjunção aditiva, eu tenho dois conceitos, que são díspares, embora relacionáveis. Eu tenho o conceito de direitos e tenho o conceito de deveres. Eu gostaria de começar por aí. Eu posso perguntar para você o que é o direito. O direito é uma ciência humana que trata da relação jurídica, que se divide em direito público e direito privado. Eu não estou perguntando para você o que é o direito. Eu quero perguntar para você o que é um direito. Um direito. Um direito é um bem da vida. E exatamente isso. O direito é o bem da vida. É muito importante que você tenha essa noção. O direito é um patrimônio. Você possui, você é proprietário de uma quantidade absurda de direitos, que extrapolam em muito o conteúdo do capítulo 1 de todo o título 2. Só que aqui, nesse capítulo 1, nós vamos tratar do patrimônio jurídico mínimo minimorum comum a qualquer pessoa humana, independentemente da sua condição socioeconômica, de estar ou não empregado, de estar ou não sindicalizado, de ser nacional, de ser eleitor. Os direitos, como eu dizia, básicos. Os direitos individuais fundamentais. Claro que você possui outros direitos individuais que não estão aqui na Constituição. Possui sim. Há direitos individuais que não estão escritos na Constituição. Esses direitos individuais que não estão escritos na Constituição, mas dos quais você também é titular, que também integram o teu patrimônio jurídico mínimo, são chamados de direitos humanos. Opa. Quer dizer que eu tenho direitos fundamentais individuais na Constituição e tenho direitos fundamentais individuais, sociais, fora da Constituição, mas que também, dos quais também eu sou titular. E exatamente, querido, é exatamente isso. Você está começando a pegar o fio da meada. Acompanhe meu raciocínio. Se o direito está na Constituição, está aqui, ó, nessa lei, o direito é fundamental. Seja individual, coletivo, social, nacionalidade, etc, etc. Mas se o direito fundamental, do qual você também é titular, não está consignado, não está escrito na Constituição, está em um tratado internacional do qual a República Federativa do Brasil faça parte, esse direito é chamado de direito humano. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi, professor. A diferença entre um direito fundamental e um direito humano é a fonte normativa? Exatamente. Se a fonte normativa do direito é a Constituição, ele é um direito fundamental.
Se a fonte normativa do direito é um tratado internacional do qual a República Federativa do Brasil faça parte, o integre, o ratifique, esse direito é um direito humano. Então eu tenho duas fontes de direitos fundamentais. A Constituição, que é a fonte que nós vamos estudar agora, e os tratados internacionais. Então, me explica uma coisa, professor. Todo direito individual é humano? Não necessariamente. Todo direito humano é fundamental? Também não. Por exemplo, existe um dispositivo no artigo 5º da Constituição que trata da ação penal privada subsidiária da pública. Essa é uma garantia fundamental, individual, está na Constituição, cláusula pétrea. Se o Ministério Público não promove a ação penal no prazo legal, a vítima ou seu representante legal poderão substituí-lo e oferecer queixa-crime, e a ação penal que é pública passaria a ser uma ação penal privada subsidiária da pública. Isso está lá no inciso 59 do artigo 5º. Inciso 59. Uma pequena advertência: se você não vê algarismos romanos há muito tempo, é bom fazer uma reciclagem, porque o artigo 5º tem 78 incisos e incisos são todos em algarismos romanos. É uma norma de técnica de redação legislativa. As alíneas vêm em letras minúsculas, os incisos em algarismos romanos são subdivisões de um artigo dentro da boa técnica de redação legislativa. Então, lá no inciso 59 do artigo 5º eu tenho isso, mas eu não tenho nenhum tratado internacional do qual a República Federativa do Brasil faça parte, seja signatária, que garanta a ação penal privada subsidiária da pública. Então, tem um exemplo aqui de uma garantia fundamental que não é um direito humano. Eu posso dar um exemplo em sentido contrário também. O Brasil assinou um tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, e no Pacto de São José existe uma cláusula, um direito, que garante ao jurisdicionado a revisão, pelo menos uma vez, de uma decisão judicial, desde que o recurso seja interposto tempestivamente, ou seja, dentro do prazo. Quer dizer, você pode recorrer de uma decisão judicial, pelo menos uma vez. É uma garantia que está num tratado internacional, a Convenção Interamericana de Direitos, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual a República Federativa do Brasil faz parte. Esse princípio é o chamado princípio do duplo grau de jurisdição. Ele parte da premissa que o juiz é um homem, o homem é falível e toda decisão judicial, cabe recurso da decisão judicial pelo menos uma vez. Duplo grau de jurisdição. Esse princípio está consignado nesse tratado que eu acabei de citar. O Brasil assinou esse tratado, ratificou esse tratado. Então, é um direito que não está na Constituição. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal já várias vezes determinou que o princípio do duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional. Não está previsto em momento nenhum no texto da nossa Constituição. Mas está previsto num tratado internacional. Então, estamos diante de um direito humano que não é fundamental. Como no primeiro exemplo, eu dei a ideia, apresentei para você uma situação de um direito fundamental que não é humano. O que distingue, portanto, o direito humano do direito fundamental é a fonte normativa. Mas voltando ao questionamento que deu origem a toda essa digressão. O que é um direito? Um direito é um bem da vida. Você está aqui diante, nesse capítulo 1, nesse artigo 5º, de direitos individuais. São direitos fundamentais, dentro do conceito genérico de direitos fundamentais, mas especificamente são direitos individuais. E esses direitos individuais, eles têm características muito peculiares. São características muito específicas, que você precisa dominar para entender o artigo 5º. Por exemplo, eles não enferrujam. Eles não sofrem a corrosão do tempo. Eles não perdem o viço, a atualidade. Eles estão sempre ali prontinhos para serem utilizados no momento em que você precisar.
Traduzindo isso para a linguagem de prova, eles não prescrevem. Porque os direitos, de uma maneira geral, prescrevem, eles caducam. Ou são atingidos pela prescrição ou pela decadência. É uma espécie de perda de validade. Esses direitos aqui, esses direitos individuais, com eles isso não acontece. Eles não prescrevem. Por exemplo, falando dos créditos trabalhistas lá no artigo 7º, você saiu da empresa ou foi demitido, você tem 5 anos para promover você tem 2 anos para promover uma ação trabalhista e pode pleitear os últimos 5 anos da tua relação de trabalho. Depois de 2 anos, o teu direito de ação prescreveu. Não vai poder promover ação contra o teu ex-patrão mais. A gente vai estudar isso no artigo 7º. Esses direitos não. Eles são imprescritíveis. Eles não sofrem a corrosão pelo tempo. Outra característica legal, interessante desses direitos aqui, é que você não tem como renunciá-los. Você não pode abrir mão deles. Eu quero renunciar ao meu direito à vida. Eu sou paciente terminal, eu quero ter uma morte assistida, uma orto-eutanásia. Situação muito discutida, mas que a corrente amplamente majoritária, sob o ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, entende que não faz sentido, o Estado não pode corroborar com isso. A função do Estado é preservar ao máximo o direito à vida. Então há um coeficiente de irrenunciabilidade, de inalienabilidade, como a gente diz no juridiquês. Você não pode alienar esses direitos são inalienáveis. Por exemplo, isso não acontece com a tua nacionalidade, no capítulo 3, você pode ir num cartório, baixar uma escritura onde você declara que você não quer ser mais brasileiro. Agora, os direitos individuais são inalienáveis. Por favor, não me interprete mal, tá? Uma coisa é você alienar uma propriedade sua. Um dos direitos individuais é o direito de propriedade. Você pode alienar um bem seu, por isso que ele é seu, você pode vender. Eu sou o dono dessa caneta, eu vou vender essa caneta. Eu estou alienando essa caneta. Agora, o que é inalienável é o meu direito fundamental de ser proprietário. Eu tenho direito a ser proprietário. Ainda que eu não tenha bem nenhum, ainda que eu venda todos os meus bens, eu continuo tendo direito imperecível de propriedade, de aquisição de propriedade. Seja pela compra e venda, seja pela doação, seja pela herança, seja pelo uso capião. Há várias maneiras diferentes de eu adquirir a propriedade de um bem. Alienar o bem não significa alienar o meu direito inalienável de propriedade. Isso tem que ficar muito claro. Perfeito. Então eu tenho a imprescritibilidade, eu tenho a inalienabilidade, eu falo exaustivamente dessas características no meu livro, eu tenho outra característica absolutamente interessante desses direitos do artigo 5º, a fundamentalidade, todos eles são fundamentais, são essenciais à vida em sociedade. Eu tenho a ideia de petrificação, esses direitos são petrificados, a gente já viu isso, eles não podem ser abolidos por emenda constitucional. Eu tenho a universalidade, esses direitos devem ser reconhecidos em qualquer parte do planeta, em qualquer estado civilizado onde eu me encontre, pouco importando se o Brasil mantém ou não relações diplomáticas com esse estado. Esses direitos têm muitas características interessantes. E algumas são muito peculiares, como a imprescritibilidade e a irrenunciabilidade. A imprescritibilidade e a irrenunciabilidade são características absolutamente peculiares, inerentes aos direitos individuais. Poxa, mas apesar de terem todas essas características, esses direitos eles não são absolutos. Eles atuam dentro de uma relatividade recíproca. Eu vou explicar. A cada direito declarado ao longo do artigo 5º, corresponderá um dever, igual e contrário, com a mesma força. Não existem direitos em movimento uniformemente acelerado.
Mais uma vez eu estou usando aqui concepções de Isaac Newton na lei da mecânica da ação e da reação. E eu queria que você entendesse que, apesar de tudo isso, esses direitos não são absolutos. Eles são relativos, eles se relacionam o tempo todo com essa relatividade. Então, eu tenho colisões, eu tenho conflitos entre esses direitos. E fica mais fácil para mim solucionar um caso concreto, numa prova, desde que eu entenda que a cada direito declarado corresponde um dever assegurado. Eu tenho dois tipos de normas jurídicas no artigo 5º fazendo balanceamento. Nem sempre essas normas estão expressas, às vezes elas estão implícitas, mas é importante que eu as perceba. Eu tenho lá o direito declarado. Vou dar um exemplo que está expresso. Inciso 4 do artigo 5º. É livre o exercício da expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. Está lá declarado, é um direito que eu tenho, ele está aqui, faz parte da minha intimidade patrimonial jurídica, da sua, de todos nós. Nesse momento eu estou materializando esse direito, o direito de expressão do pensamento. Desde que eu me identifique, diz o inciso 4 do artigo 5º, é livre o exercício da expressão do pensamento. Livre. Eu tenho a liberdade de expressão de pensamento ali consignada. Seja escrevendo, seja falando, seja através de manifestações artísticas, científicas, culturais, é livre a expressão do meu pensamento. Faz parte da capacidade básica de comunicabilidade humana. Mas esse direito não é absoluto. Ele é relativo. E o que relativiza esse direito? O inciso 5, que é uma norma de segurança. É uma norma assecuratória. Então, eu tenho normas declaratórias que declaram, toma aí, o direito é teu, ele não prescreve, você não pode abrir mão dele, ele é universal, ele é fundamental, ele é petrificado. Toma. É teu. É nosso. Mas aí vem logo uma norma dizendo assim, cuidado. Saiba usar, use com moderação essa liberdade de expressão, no meu exemplo. Porque se você exagerar, se você extrapolar o limite do razoável, e aí vem o princípio da razoabilidade, princípio da razoabilidade. Se você fizer o uso desproporcional dessa liberdade, aí vem o princípio da proporcionalidade, que na essência é um sinônimo do princípio da razoabilidade. Eles tentam descobrir umas distinções, mas não tem. Razoabilidade e proporcionalidade, um vem de origem norte-americana, outro vem de origem germânica, austríaco-germânica, mas querem dizer fundamentalmente a mesma coisa. O que eles querem dizer? O que esse princípio quer dizer da razoabilidade ou da proporcionalidade? Que você tem que ter bom senso, né, querido? Bom senso. Tem que agir com bom senso. A liberdade, ela é para ser cultivada, mas com bom senso. Aí vem o inciso 5 e diz assim, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral, material ou imagem. Se eu exagero na liberdade de expressão do pensamento, eu vou responder por isso. É tão lógico isso. Eu não tenho nenhum direito em movimento uniformemente acelerado. Todo direito sofre a ação da inércia, sofre atrito. Todo direito tem limite. E é importante que, para que você seja capaz de interpretar o artigo 5º, que lê o artigo 5º, qualquer pessoa que saiba a língua portuguesa lê. Eu não estou aqui para ler o artigo 5º, estou aqui para interpretá-lo, porque isso vai ser exigido para você solucionar casos concretos de colisão entre direitos individuais. Ou entre direitos coletivos e individuais. Ou entre direitos coletivos de um lado e individuais do outro, meta-individuais ou transindividuais homogêneos e coletivos. Enfim, você vai, o tempo todo você vai ter que resolver conflito. Os casos concretos que vão ser apresentados para você assinalar a opção correta são com base em conflitos. Geralmente, conflitos que já foram decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Ou você pensa que o artigo 5º tem 78 incisos e 4 parágrafos só? Não. Ele é composto de alguns volumes de jurisprudência do STF. Ele é muito maior do que você pode imaginar no primeiro momento. E o que eu vou tentar fazer aqui é prevenir
as questões de concurso que são mais frequentes e em 99% dos casos é o que cai. Tem lá 0,1%, mas aí entra o princípio da razoabilidade, a relação custo-benefício é desfavorável. Então a gente vai procurar sintetizar, mas isso não quer dizer que você não tenha que buscar, que você não tenha que ler, que você não tenha que pesquisar. Claro que tem, né? Isso aqui é só um primeiro momento do seu trabalho de fixação do conteúdo programático. As coisas se desenvolvem depois da aula em vídeo. Por sua conta, mas se desenvolvem. Precisam se desenvolver. Ninguém, em sã consciência, vai imaginar que vai passar num concurso para técnico judiciário assistindo a uma aula em vídeo tão somente, sem pegar um livro, sem pegar uma Constituição, sem parar para pensar. Isso seria, no mínimo, muita ingenuidade. Seja como for, voltando à ideia, retomando o raciocínio, eu tenho direitos e deveres o tempo todo. Todo o artigo 5º ele é composto assim, direito e dever, direito e dever, direito e dever, direito e dever. Norma que declara, norma que assegura, norma que declara, norma que assegura. Às vezes, eu repito, nem sempre isso está expresso. É aí que eu entro e digo, olha, aqui a interpretação, essa vírgula aqui significa uma norma de segurança. É aí que entra o meu trabalho contigo. Mas você vai ter que ter a paciência de me ouvir, o carinho de me ouvir e a atenção naquilo que eu vou dizer. Por isso que eu reitero, é fundamental que você esteja à frente do texto constitucional o tempo todo. E pause o vídeo toda vez que você entender que é necessário anotar um conceito, toda vez que é necessário que você faça um quadrinho sinótico, para que você ganhe tempo, porque você não vai perder tempo com isso. Você leva 1 hora para assistir uma aula de meia hora, você não levou tempo, você não perdeu tempo, você ganhou tempo. Você ganhou tempo. Falar nisso, eu já estou com 37 minutos de aula, daqui a pouco a gente volta.